Bom dia, hoje 25/12, me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Lucas 2, vou ler do verso 1 ao 7, que diz assim: Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era o governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ele deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém, irmãos? Até aqui. Eu vou começar com uma história. Em novembro de 1962, o físico André Queiroz disse: não há razão para supor que o menino ou a menina não possam aprender a usar um computador pessoal. Na época, tal previsão parecia fantástica, mas foi incrivelmente precisa. Hoje, usar um computador ou dispositivo eletrônico é uma das primeiras habilidades que uma criança aprende. Embora a predição de André tenha se concretizado, previsões muito mais importantes também aconteceram. Muito mais importantes. São as previsões sobre a vinda de Cristo, que são registradas nas Escrituras. Por exemplo, mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Miqueias 5:2. Deus enviou Jesus, que chegou a pequena Belém, identificando-o como da linhagem real de Davi. A mesma Bíblia que previu acuradamente a primeira vinda de Jesus, também promete o seu retorno. Atos 1:11. Jesus prometeu aos seus seguidores que voltará para buscá-los. Está em João 14:1-4. Neste Natal, enquanto ponderamos sobre os acontecimentos previstos com exatidão a respeito do nascimento de Jesus, que possamos também considerar a sua volta prometida, permitindo que Ele nos prepare para o majestoso momento em que o veremos face a face. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Jesus vai voltar. Amados, a segunda vinda de Jesus tem que ser um anseio em nosso coração. Por muito tempo, eu não pensava sobre a volta de Jesus. Tinha um pensamento muito egoísta, de que precisava realizar tantas coisas antes do meu mestre retornar à terra. Certamente, meu coração mudou nos últimos anos. Aliás, comecei a entender que existia um anseio em mim, que somente seria satisfeito ao estar diante do meu amado Jesus. Afinal, diante de tudo que estamos vivendo, e em face do que ainda vamos viver, desejar a volta de Jesus tem que ser um dos nossos maiores anseios. Aguardando aquele que virá mais uma vez, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Inegavelmente, essa é a nossa esperança. Ele voltará. A segunda vinda é uma promessa, é um alvo e o nosso consolo. Inesperadamente, nosso amado Jesus vai voltar e estabelecer justiça sobre a terra. Então, as nações verão o rei, o justo juiz, reinará sobre os povos. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Está em Marcos 13, 26-27. O retorno para sua noiva. Afinal, Jesus retornará para a igreja que o espera. E essa igreja precisa estar como uma noiva adornada, que não deixou faltar o óleo em todo o tempo que esteve à espera de seu amado. Sobretudo, como parte dessa igreja que o aguarda, quero poder olhar nos olhos de Jesus e entender muito mais sobre o amor perfeito que emana dele. Como essa noiva que o aguarda, eu digo, Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata é uma expressão de origem aramaica, que na tradução para a língua portuguesa tem um significado semelhante.
Vem, Senhor, ou nosso Senhor vem. O que fazer até o retorno de Jesus? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Está em Tito, capítulo 2, 11 a 14. Conforme os versículos de Tito e de Lucas, temos alguns bons conselhos de como levar nossa vida. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34, 36. Afinal, mantenha-se próximo a Ele nesta era, para poder estar ainda mais perto na era que está por vir. Este é o mês em que comemoramos a sua primeira vinda. Neste tempo, relembre tudo que Jesus fez por você e agradeça a Ele mais uma vez, não só pela primeira vinda, mas principalmente porque Ele irá retornar. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Deus te abençoe. Que você tenha um feliz Natal na presença de Cristo, do Espírito Santo de Deus e da sua família. Tempo de perdão, tempo de amor e tempo de recomeçar. Amém, irmãos? Aquele pedido, se inscreve no meu canal, compartilha e que Deus te abençoe.